Bom dia, transformadores! Hoje, Jesus nos apresenta uma parábola que todo mundo já ouviu muitas vezes, né? Que é a parábola do semeador. Mas a palavra de Deus, ela nunca se repete sem dar frutos. Porque cada vez que a gente medita a palavra de Deus, desde que abrimos o nosso coração, ela nos traz uma nova provocação, uma nova reflexão. Então vamos ouvi-la? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E os que caíram em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Jesus nos fala de 4 tipos de terreno: o caminho, a pedra, os espinhos e a terra boa. E é preciso que a gente entenda que o problema nunca será a semente, porque a semente é a palavra de Deus, que sempre é viva e fecunda. O problema, minha gente, está no terreno do nosso coração. Jesus disse que parte da semente caiu à beira do caminho e foi devorada pelos pássaros. Esse é o coração distraído, o coração superficial, que escuta, mas não guarda. É o coração moderno, que muitas vezes é sobrecarregado por notificação, rede social, correria, opiniões, ideologias. A palavra entra, mas logo se perde no barulho. Santo Teofilato nos lembra que o Senhor fala em parábolas para tornar seus ouvintes mais atentos, mas também para que os indignos não recebam os mistérios em vão. Pois só quem realmente abre o coração deixa a semente frutificar. Outro tanto de semente caiu em terreno pedregoso. Brotaram logo, mas secaram, porque não havia raiz. Aqui estão os corações emocionais, que vivem de sentimento, que se encantam com a fé, mas não suportam o peso das provações. São aquelas pessoas que dizem sim com entusiasmo, fogo monstro, mas não sustentam com o tempo, não sustentam o sim, principalmente quando vem a cruz. São João Crisóstomo comenta que o agricultor pode até semear em pedra, mas no mundo espiritual a pedra pode sim se transformar em terra fértil.
Mesmo os corações mais duros podem ser transformados pela graça, se deixarem Deus irrigar com a água do Espírito. E Jesus também fala da semente sufocada pelos espinhos, as preocupações, a riqueza e os prazeres da vida. Aqui, Transformadores, é onde eu vejo que muitos de nós tropeçamos. Talvez seja o terreno mais abundante, porque nós vivemos sufocados por ansiedades, dívidas, contas, sonhos de consumo, comparações. O coração fica tão cheio dessas coisas que a palavra simplesmente não amadurece. São Gregório Magno chama as riquezas de espinhos que ferem a alma. Elas dão prazer, mas ao mesmo tempo ferem, porque criam preocupações intermináveis. Não há sossego, não se completa, sempre fica um vazio, sempre. E finalmente a gente chega na semente que cai em terra boa. São corações retos, generosos, que acolhem a palavra de Deus e dão fruto com perseverança. Aqui está a diferença, porque não é só receber a palavra, é perseverar. E aqui a gente pode fazer a ligação com a memória que a gente celebra hoje na liturgia. Hoje nós celebramos Santo André Kim Taegon e São Paulo Chong e mais de 100 companheiros mártires da Coreia. Eles foram a terra boa que acolheu a palavra e conservou até o fim, mesmo diante da perseguição. A igreja na Coreia nasceu sem missionário estrangeiro no início ali. Ela foi fundada por leigos que tiveram contato com a fé na China e cresceu. Mas a perseguição veio cruel, violenta, milhares foram martirizados. E André Kim foi o primeiro padre coreano. Ele poderia ter renegado a fé dele. Ele era nobre, estudado, inteligente, e o rei ainda tentou convencê-lo, mas ele perseverou até o fim. Ele foi decapitado aos 25 anos, em 1846, e sua fidelidade ao evangelho se tornou semente que deu muitos frutos. São Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é semente de cristãos. E essa frase se cumpre perfeitamente na história coreana. Sempre que escutamos a parábola do semeador, devemos nos questionar: que tipo de terreno eu tenho sido? E será que eu não tenho deixado a palavra ser sufocada por preocupação, por prazer, por pressa? Ou será que eu tenho perseverado como os mártires, mesmo diante das dificuldades? Porque o martírio dos coreanos não é apenas uma história ali distante para ser lembrada. Hoje, o nosso martírio pode ser a fidelidade na família, a perseverança na fé em meio à descrença, a honestidade em um país tão corrupto, a esperança em meio a esse desespero. Ser terra boa significa não desistir, significa conservar a palavra com perseverança. Então vamos pedir a intercessão de Santo André Kim, São Paulo Chong e dos mártires da Coreia, para que também nós sejamos essa terra boa. Que a palavra de Deus ela não passe de forma superficial em nós, mas encontre raiz, cresça e dê frutos abundantes, 100 para 1. E que quando vierem as perseguições no dia a dia, porque vão vir, sejam pequenas, sejam grandes, nós possamos ser firmes como eles. Minha gente, vamos ser sempre terreno fértil, produzindo frutos de justiça, de amor e de esperança. Paz e bem.